Bom, para criar uma atividade nova, você vai precisar já estar aqui na sua turma, no Classroom. Aqui eu escolhi o oitavo ano A como exemplo. E aí você vai vir aqui, ele vai abrir primeiro no mural. Você vem aqui na aba de atividades. Depois vem em criar. E aqui você vai poder escolher o que você vai querer fazer. Atividade com teste é uma atividade que a gente costuma fazer para provas e atividades que serão de alternativa, que serão de múltipla escolha, etc. Então, no caso, eu vou escolher esse daqui, que é o tipo de prova ou atividade que ele faz a correção automática. Ele não faz a correção automática para provas dissertativas, que são provas de escrever. Ele não vai fazer essa correção. Então, primeiro a gente vem aqui em atividade com teste. E aqui você vai poder escrever o seu título da sua atividade. Primeiro eu vou colocar aqui atividade teste. E aqui as instruções é opcional, você coloca o que precisar. Este é um teste. E aqui sempre lembrando de deixar marcada a opção de importação de notas, para ele pegar todas as notas da atividade que vai ser criada. A atividade é esse formulário aqui que ele gera automaticamente quando você entra em atividade teste. Aqui são configurações que vão variar de cada professor, né? Vai variar da sua atividade também, a data de entrega, a hora, a pontuação total da atividade, o tópico e a rubrica. Então, para iniciar aqui a configuração da atividade, a gente entra aqui no Blank Quiz, que vai ser gerado. Ok, depois de carregado, a gente vai vir aqui, pode editar normalmente, como se você fosse fazer uma prova ou atividade normal. Atividade teste. Este é um teste. Vou colocar o mesmo nome aqui para o arquivo. E aqui uma questão de exemplo. Questão de exemplo. Opa. Ok. Que você vai poder criar do jeito que você quiser, né? A sua questão. Lembrando sempre que ele só vai corrigir se for de múltipla escolha. De múltipla escolha ou alternativa, né, no caso. Então ele não vai corrigir se for, por exemplo, uma dissertativa, uma resposta que o aluno escreveu ali. Então, primeiro eu já vou adicionar algumas opções aqui para ele entender e corrigir, né, corretamente. Então, alternativa A, resposta 1. Aí aqui vou colocar a alternativa B, resposta 2 e assim por diante. E alternativa C, resposta 3. E por aí vai. Aí a gente já pode colocar aqui como obrigatória essa questão. É recomendado que você deixe obrigatório, né, que você vai querer que ele vai pontuar, né? Você pode colocar questões extras ali só para o aluno conseguir fazer, mas você tem que marcar todas como obrigatória para ele conseguir contabilizar. Todas as que você quer que ele contabilize, é claro. Entrando aqui, depois de ter feito a questão, você pode vir aqui em chave de resposta para escolher a resposta, adicionar um feedback e definir a pontuação da questão. Aqui, por exemplo, eu vou colocar que essa questão vale 2 pontos. E a resposta é a resposta 1. E aqui eu posso adicionar um feedback. A resposta é a letra A, porque
opa, por quê, e aí vai. Ok, eu dou um concluído para ele salvar. Ok, ele já salvou que a resposta é a resposta 1. Agora a gente pode conferir as configurações. Nas configurações, você pode retirar essa opção, restringir aos usuários em GeekOne, porque senão ele vai restringir essa atividade a apenas os usuários que tiverem o e-mail vinculado à plataforma GeekOne. Então, os alunos que estiverem utilizando, por exemplo, outro e-mail que não é vinculado àquela plataforma, eles vão ter alguns problemas para acessar. Ele vai pedir permissão, não vai conseguir acessar a atividade, não vai conseguir preencher nenhuma das questões. Outra coisa é limitar a uma resposta. Você pode deixar marcado isso aqui para que os alunos sempre coloquem apenas uma resposta naquela atividade. Ou seja, ele vai fazer aquela atividade uma vez e não vai poder refazer de novo. Ele vai precisar estar logado, é claro, para poder estar fazendo essa atividade. Pode deixar tudo desmarcado aqui embaixo, que em apresentação, aqui vai de acordo com cada professor, você pode deixar uma barra de progresso para o aluno ver o quanto da atividade ele já fez. Isso daqui é opcional. Embaralhar a ordem das perguntas. Cada aluno que for fazer a atividade vai ter uma ordem de perguntas diferentes. O problema é que, se você enumerar as questões, como eu fiz aqui, a ordem vai estar embaralhada. Então vai ter, por exemplo, questão 1 lá no meio, questão 9 aqui no começo. Então, se for selecionar aquela opção de embaralhar, é só retirar a enumeração aqui do começo da pergunta, para não ficar sem sentido. Mas essas aqui são opcionais. E uma mensagem de confirmação para quando ele terminar a atividade aparecer que a atividade foi enviada com sucesso. Então você pode colocar aqui também, é opcional, mas você pode colocar para o aluno ter a confirmação de que a atividade foi enviada. Então, por exemplo, sua atividade enviada com sucesso. Ok, e aqui em testes, para você permitir a correção automática, ele tem que estar ativo essa opção aqui. Se ele não estiver ativo, ele não vai corrigir automaticamente, você não vai receber as notas dos alunos, você vai ter que fazer a correção por você mesmo que você tenha colocado alternativa, questões de alternativa. Então é bom deixar marcado essa aqui para você conseguir pegar a nota automaticamente. Aqui, liberar nota, é para o aluno receber a nota dele logo após o envio. Ele pode ver logo depois de ter finalizado a atividade, ele vê a nota dele. E aqui eu recomendo deixar desativado essas duas, por exemplo, porque assim o aluno vai ter a visão de qual pergunta ele errou e qual pergunta ele acertou. Então com isso ele pode passar as questões para os próximos alunos, para os colegas deles e etc. Você pode deixar marcado apenas essa de valores aqui, para ele saber quanto vale cada questão. Essas daqui você pode até deixar marcado, se você quiser que ele veja o que ele errou e o que ele acertou, mas assim, o recomendado é deixar desmarcado. E aí salva. Aqui em visualizar, que é aquele olhinho, você dá uma breve visualizada na visão do aluno, né? O que ele veria quando você enviar a atividade e ele abrir lá na máquina dele. Então, por exemplo, a atividade para ele vai estar aparecendo assim. A pontuação aqui do lado, porque eu permiti. E aqui ele vai lá, escolhe a resposta e envia. Esse teste é um teste obrigatório, então ele tem que fazer. E essa questão também é uma questão obrigatória. Quando ele tem esse asterisco aqui, significa que é uma questão obrigatória. Então a gente também pode personalizar este teste. A gente vem aqui, pode escolher um cabeçalho qualquer, vai variar do seu gosto.
escolher esse aqui, por exemplo, escolher uma cor de fundo, essa daqui tá boa já, e posso deixar essa daqui. E aqui é para alterar a fonte. Você pode alterar a fonte do seu cabeçalho aqui, lembrando que ele só vai alterar do que você tiver selecionado. Então, por exemplo, se tiver selecionado aqui, ele vai alterar só daqui, dos títulos, né? Se você quiser alterar de outras coisas, aí você tem que ir selecionando e alterando cada uma. E aqui em cima ele já mostra o total de pontos que essa atividade vale, que no caso a gente definiu 10 lá, 10 ou 100, deixa eu ver, 10, tá 100. No caso a gente teria que fazer uma atividade valer o total de pontos dela, né? Senão ela ficaria incoerente. Por exemplo, aqui tem questões que valem até no máximo 2, sendo que essa atividade vale 100. Então é bom ficar sempre de olho aqui para ver o total de pontos que já está dando. Então, por exemplo, aqui eu posso deixar ela valendo 2 e aqui valendo 2 também. E aí ela finaliza com o total de pontos que é para ter. Aí, finalizando isso, a gente pode vir aqui, como por exemplo eu já terminei toda a atividade, eu posso vir aqui na visão do aluno e tentar preencher ela, por exemplo. E aqui a resposta é 1 e enviar. É isso que o aluno vai ter na visão dele. A atividade foi enviada com sucesso e ele vai conseguir ver a pontuação dele. Total de pontos, ok. E ele vai ver que ele tirou 2 de 2. No caso, vai variar da pontuação. Ele vai ver o quanto que ele tirou, né, nessa atividade. Aqui ele pode fechar. Pode fechar. E depois que você tiver terminado, o botão de enviar é para apenas enviar a atividade por e-mail. Então ele não vai salvar. Lembrando que essas atividades de teste aqui, elas salvam automaticamente no Google Drive. Então você não precisa apertar salvar, não tem nenhuma opção assim. Esse botão de enviar é apenas para enviar a atividade por e-mail, caso você precise. Ou compartilhar ela em algum outro lugar que você consegue gerar o link dela aqui para alguém preencher e enviar posteriormente para a pessoa. De configurações é só isso, como eu falei, são essas daqui. Aqui a gente tem mais algumas opções, mas são opções que a gente não costuma usar para muita coisa. A gente consegue pegar algumas opções de imprimir atividade, caso você queira fazer uma atividade, isso daqui seria mais para presencial, né? Você quer fazer atividade por aqui e imprimir para o aluno fazer manualmente. Então, depois de terminado, pode fechar aqui, ok? Aí a gente vai dar uma atualizada. Eu vou atualizar aqui só, ele está salvo como rascunho, então você pode sair sem problemas. Aqui ele já está salvo, ó, rascunho. A gente pode entrar aqui, editar a atividade, e a atividade está aqui, essa aqui que a gente preencheu agora há pouco. E finalizando, aí você só seleciona a turma que você quer, né? No caso, eu já selecionei. Se for para algum aluno específico, você seleciona aqui. E é isso, basicamente essas são as configurações. Depois você pode só vir e criar aqui, e a partir do momento que você criar, todos os alunos que você selecionou aqui vão receber a atividade e vão poder preencher apenas uma vez. Então, se ele não conseguiu preencher por algum motivo ou preencheu errado, aí só depois, se você mesmo liberar a atividade para ser preenchida mais de uma vez, ou então fazer uma nova atividade para o aluno, né? Mas aí o aluno tem que ter a consciência de que ele tem apenas uma chance de executar essa atividade. Então é isso, qualquer dúvida é só chamar.